Oi gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim comentar com vocês as minhas 5 leituras finalizadas durante o mês de janeiro. Janeiro foi um mês muito bom, né? Longo, como todos perceberam. Eu achei que eu iria ler até muito mais. Tem alguns livros que a leitura está em andamento, mas eu vou deixar para comentar só nos vlogs e vídeos de finalizados de fevereiro. E eu quero começar pelo livro que eu menos gostei, que foi Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Esse livro, ele se pretende a ser um romance com pessoas ali na casa dos 30 mais, só que eu achei os personagens, o desenvolvimento muito infantil. Os diálogos também, eles não são bem construídos. Eu falei bastante sobre esse livro em um dos vlogs que saiu aqui no canal. Tem uma história que tinha tudo para funcionar com pessoas que gostam de romances românticos, que é da moça, né, que é a protagonista, indo para uma cidadezinha pequena e conhecendo o seu grande amor. Só que a autora, ela escolheu desenvolver esse relacionamento de uma forma muito pouco convincente. Então, algumas atitudes dos protagonistas nos deixam revirando os olhos. Tem todo essa coisa assim de vergonha alheia, sabe? Que você tá lendo algo que parece ser a primeira versão de um livro que poderia ser melhor trabalhado para depois sim ser publicado. Eu sei que existe o livro 2, esse daqui é 2 protagonistas, e no livro 2 seria a amiga dela conhecendo um grande amor também, que as pessoas elogiam muito. Mas como que eu não gostei, além do desenvolvimento, foi a escrita da autora, eu acho que não compensa eu comprar o próximo e-book para me decepcionar também. Então esse livro realmente assim é uma leitura que eu não recomendo. Eu acho que ele funciona com um público muito jovem, apesar dos personagens serem mais velhos. Ele vai agradar pessoas ali na casa dos 15, 16 anos, provavelmente, porque são atitudes que hoje em dia a gente sabe que não fazem sentido, mas que nessa idade talvez fosse considerado provas de amor. Então fica aqui uma não recomendação de leitura, a única de janeiro. Todos os outros livros que eu li eu gostei muito. Vou aproveitar para já mostrar o outro livro que eu li em e-book, que foi Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Esse livro, que é de um escritor português, eu deixei esse aviso também no vlog, que é escrito no português de Portugal, porque tem esse acordo para não ser traduzido. Então, os livros escritos em português, eles não são traduzidos, mesmo que causem uma estranheza quando nós, brasileiros, vamos ler, porque tem algumas palavras que, por exemplo, eu nem conhecia, eu pesquisei para entender mais ou menos, porque nem pelo contexto eu peguei. À medida que você vai lendo, essas palavras elas vão se tornando um pouco mais familiares ali, mas eu tive sim essa dificuldade. É um livro curtinho e que eu demorei um pouco para ler, mas que no final eu gostei bastante. Aquele primeiro livro eu avaliei em 2 estrelas, esse daqui eu acho que foi 4 ou 4,5. Os outros livros que eu vou mostrar foram 5 estrelas, foram realmente livros incríveis. Mas falando de Vamos Comprar um Poeta, eu sabia que a premissa do livro era uma sociedade em que você precisava comprar, pagar para ter acesso à arte, no sentido de realmente comprar a pessoa que irá produzir essa arte para você. Então aqui a família, ela decide entre todos os artistas disponíveis investir em um poeta, porque seria mais barato, já que para ele trabalhar ele só precisa de um caderno e uma caneta, diferente de um pintor, por exemplo, que o material de trabalho dele é bem caro. O livro ele é narrado por uma filha aqui da família, tem o irmão dela e os pais, e ela vai contando pra gente sempre em forma de números, é tudo muito contabilizado, quanto que ela comeu, e questão de dinheiro mesmo, quanto que aquilo equivale, as gramas, tudo é muito racionalizado assim. E eles vão, compram esse poeta, tem todo aquele estranhamento de levar uma pessoa desconhecida para sua casa e ficar meio que esperando ele produzir, sabe? Tipo, escreve aí um poema. Eu achei muito bacana porque esse é um livro que vai trazer aquela discussão se a arte é útil ou não, que sempre volta, né? De tempos em tempos nós retomamos ela. E no apêndice que tem disponível aqui, que é um texto extra, o autor do apêndice, ele traz muito isso, que a arte, ela tem um fim em si própria.
ela não precisa ser útil a nada, né? Não precisa ter esse valor utilitário. Então é um livro curtinho, mas bem reflexivo, gostei bastante, recomendo, mas deixo o aviso desse estranhamento na linguagem. Agora eu vou falar de um livro de contos, que é Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero. É uma autora equatoriana e aqui ela traz o horror social de forma bruta. E quando eu falo horror social, eu não estou falando de terror, eu estou falando de abordar temas que são horríveis e que estão presentes na sociedade. Então, são temáticas de todos os tipos de abuso, de pobreza. E nos 13 contos que compõem esse livro, cada um deles, ela traz um núcleo familiar diferente e todas essas violências ocorrem dentro desse núcleo. Ela já inicia com um dos mais impactantes, que é o Rinha de Galos, que inclusive tem um trechinho dele aqui na quarta capa, só para exemplificar para vocês mais ou menos como que acontece aqui nesse livro. Nesse conto, a protagonista, que é quem está nos narrando, ela começa a contar de quando ela era criança e ela era obrigada a ajudar seu pai a lidar com os galos que brigavam em uma rinha de galos. Então o pai tinha esse comércio, digamos, ilegal, que era repleto de homens perversos, e ela tinha contato com esses homens desde a infância, e ela aprendeu que, apesar deles serem tão cruéis e se colocarem tão acima, tentarem intimidar ela, eles tinham muito nojo dos galos que eram mortos. Então ela, que precisava limpar a arena, ela passou a colocar no corpo os excrementos dos galos para que esses homens não tentassem se aproximar dela, como uma forma de se proteger da violência que ela sabia que era iminente. Então ela começa contando desse background ali dela, dessa infância, e no momento presente aqui da narrativa, ela já é uma mulher adulta que na saída, eu não lembro se é do trabalho ou de um barzinho, ela pega um táxi, é sequestrada e ela entra ali em uma rede de tráfico humano. Então nós vamos vivenciar com ela esse horror de perceber que está nessa situação e todos os barulhos e todos os lamentos que ela escuta das pessoas ao redor que estão ali no galpão junto com ela. Então esse é o conto que abre o livro. Os demais são tão pesados quanto esse. Você vai ter conto de um pai que abusava da filha, de uma família que veio em que o pai serviu à guerra e eles não conseguiram se reerguer, por exemplo. Tem um conto que eu gostei muito, que vai falar sobre uma patroa, né? Tem as empregadas domésticas e essa patroa, e ela não está muito bem emocionalmente, mas parece que só essas mulheres percebem. A família meio que ignora, trata como se fosse um capricho dela, e esse conto ele tem um fim muito trágico, mas completamente possível da gente ver em manchetes de jornais. Eu acho que é isso que choca muito. Todos que estão aqui, nós conseguimos imaginar uma manchete de jornal falando de cada um deles, de tão reais que eles são. Então é um livro que eu recomendo demais, mas vão com calma, porque ele é muito bem escrito, tem esses contos assim bem chocantes, mas a experiência de forma geral eu considero muito boa. Agora indo para os livros mais leves, mais incríveis, que eu li em janeiro, tenho Água Funda, da Ruth Guimarães, um livro que eu comecei a leitura em dezembro do ano passado, que era para o clube de leitura da Jéssica Matos, que eu sempre falo desse clube de leitura dela, gente, é com os apoiadores do canal, é muito bacana. Se você quiser ler literatura nacional, tanto contemporâneo como clássico, eu recomendo você dar uma pesquisadinha no canal e talvez se tornar membro dela para poder você conseguir participar dessas leituras. Os encontros, eles são ao vivo, eu realmente gosto bastante. É o único clube que eu participo hoje em dia. E esse livro eu não conhecia antes de ser colocado para votação, mas fiquei muito feliz porque é um livro maravilhoso. Ele já começa com um prefácio do Antônio Cândido, e nós temos aqui dois, como se fossem eixos temporais. E nós iniciamos ainda na época da escravidão com a Sinhá Carolina, que é dona da Fazenda Olhos d'Água, que vai ser meio que o centro dessa narrativa. Então nós vamos acompanhar essa mulher que casou contra a vontade dos pais, ela escolheu um marido que os pais não aprovaram, e depois ela descobriu que realmente ele não era uma boa pessoa, e ela fica ali presa nesse ciclo de tristeza, e a filha dela vai seguir os mesmos passos da mãe.
a filha acaba querendo também escolher um marido, sem se importar muito com a opinião dos pais. Então nós temos o enredo dessa família, depois eles saem de cena, passa alguns anos, a fazenda agora é uma usina de açúcar e nós vamos conhecer o Joca e a Curiango, que são pessoas que aqui na quarta capa dá a entender que são os protagonistas. Inclusive eu achava que eu iria encontrar eles desde o início do livro, mas não é assim. Eles aparecem anos depois, porque essa narrativa ela vai desde essa época ali da escravidão até 1930, mais ou menos. Então nós temos esse casal jovem e o Joca ele começa a enfrentar alguns dilemas na vida pessoal dele, que são associados com o psicológico, digamos assim. E tem um aparecimento de uma entidade, que é a Mãe de Ouro, se eu não me engano o nome, que é muito comum no folclore, né? Ela é muito presente no folclore brasileiro e eu não conhecia. Então eu fiquei muito feliz com a leitura. A escrita da Ruth Guimarães, ela é muito fluida e o narrador, ele não é um personagem na história, mas você consegue perceber que ele faz parte daquele núcleo, mas não é tão marcado na fala dele. Ela não usou de palavras que tentam imitar como um caipira fala, por exemplo. E esse livro, gente, ele passa ali na região do Vale do Paraíba. Achei realmente muito, muito, muito legal mesmo. Super me envolvi. Quando eu li esse livro, eu acho que de 2, 3 vezes. Eu só não estava pegando ele para ler. Mas a primeira vez que eu peguei, eu li muitas páginas de uma vez. E depois eu peguei, li mais um pouco e depois finalizei. Ele tem diálogos, assim, ó, não é um livro só com texto narrativo, sabe? Em prosa, mas tem os diálogos também, super bem escrito, realmente assim, uma preciosidade. E para minha felicidade, eu coloquei esse semestre na faculdade uma disciplina optativa e um dos livros trabalhados pelo professor será Água Funda. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi lá na listinha de livros que ele vai trabalhar esse daqui, que eu já estava lendo e gostando muito, e fiquei feliz também por ser um professor que vai abordar esse livro, que ele não é nem tão divulgado, e ainda mais no ambiente acadêmico, então fiquei super feliz. E o último livro que eu li, um dos melhores também, foi O Lugar das Palavras, da Vanessa Ferrari, e esse é um livro de não ficção. A autora, ela é editora e mestre em crítica textual. Ela vai trazer aqui um início de uma conversa, né, gente? Porque é um livro curto. Então, o tema que ela trabalhou no mestrado, que foi analisar os livros que ela lia na Companhia das Letras, sabe? Os autores estreantes, eles mandam os livros para que um editor analise se é possível a publicação ou não. E aqui ela vai contar o que faz com que um editor encaminhe esse livro para publicação ou barre. Quais são os aspectos, as características que mostram que o livro ele foi escrito dentro das técnicas, sabe? Quais foram as técnicas que o autor usou, qual o tipo de narrador, se ele cai em um clichê que o leitor vai facilmente identificar e não vai gostar, ou se apesar de ser clichê, foi bem trabalhado. Então tudo isso ela vai abordar. Ela divide o livro em alguns capítulos e ela começa com o leitor profissional, em que ela vai falar sobre a importância de, ao ler um livro, você conseguir identificar determinadas características, até para você conseguir dizer o que você gostou e o que você não gostou naquele livro. Ela vai falar também sobre a importância de conseguir, nesse primeiro capítulo, né, de conseguir recomendar uma leitura que você não gostou, porque você consegue identificar a qualidade técnica daquele livro, mesmo não tendo pessoalmente se identificado com o texto, com os personagens, com o enredo, mas conseguir ver que o autor ele tem sim uma escrita ali interessante, um enredo bem amarrado. Então ela fala aqui que é uma tarefa delicada, pois vai na contramão do nosso raciocínio enraizado, que simplifica a crítica em gosto do que é bom, não gosto do que é ruim. E é muito difícil quando as pessoas elas colocam a opinião dela como taxativa em um livro. Ou seja, considera que todos os livros que ela pessoalmente não gostou é porque são ruins. E assim, né? Vamos baixar a bolinha, ter mais humildade. Então eu gostei muito desse primeiro capítulo em que ela aborda isso e depois ela vai para os tipos de narrador. Ela dividiu em um narrador saudosista, o narrador poético, o narrador conciso, o narrador erudito, o narrador autobiográfico.
Quando ela fala do narrador saudosista, que é esse narrador que vai trazer até mesmo um arcaísmo, vai tentar remeter a palavras, a jeitos de se expressar mais antigos, para tentar trazer na memória da pessoa uma nostalgia, vai abordar os tipos de diálogos. No narrador poético, ela fala dos tipos de metáfora e de muleta até que os autores costumam usar. O narrador conciso talvez seja o que eu mais goste, que é o que trabalha parágrafos e não frases, então são aquelas frases curtinhas, porque ele pensa no desenvolvimento do parágrafo e não de oração por oração. Gosto muito porque tem um ritmo diferente, um ritmo que me agrada. O narrador erudito, que é o que ninguém gosta muito, que o personagem é um livro contemporâneo e ele fica usando, sei lá, julgá-lo-ei, louvá-lo-ei, começa a colocar palavras que não sairiam da boca de personagens, porque considera que essa linguagem mais formal é a única que presta, então ela vai trazer aqui o narrador erudito. E o autobiográfico, que eu não leio tanto, mas ela traz aqui algumas características, e depois o exercício da escolha. É um capítulo pequeno em que ela finaliza o livro, e o porquê que eu recomendo muito esse livro, tanto para pessoas que gostam de ler e compartilhar o que acharam das leituras, para ter um pouco de bagagem teórica mesmo, para poder analisar, porque ela traz todas as sugestões de leituras, como se fosse não, é a bibliografia do que ela usou para compor o livro. E em cada um desses narradores, ela vai trazer exemplos, e os exemplos ela traz mais para mostrar como que esse narrador foi bem utilizado, e para demonstrar uma forma de um uso ruim, ela cria, né, de autoria própria, um parágrafo para poder demonstrar como que aquilo poderia também ser ruim. Eu acho que para não julgar muito o trabalho de autores, ela acaba colocando algo próprio, mas aqui ela indica muito texto que pode contribuir para essa formação de um leitor e de um escritor. Então esse livro ele é muito recomendado para quem gosta de falar sobre livros e quer ter um pouco mais dessa bagagem teórica, mas também para quem quer se tornar autor. Principalmente porque ela resume aqui, né, ela inicia essa conversa, mas ela deixa aqui no final as recomendações para que você continue estudando e tendo mais acesso a esse tipo de orientação, digamos assim. Então ela traz autores aqui muito clássicos que falam sobre escrita, e para demonstrar, ela traz diversos autores para fazer a demonstração do uso desses narradores. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham tido um bom mês, que tenham lido bastante. Me conta aí, inclusive, qual foi o livro que tu mais gostou, quantos livros você conseguiu ler ao longo do mês. Eu vou tentar fazer esse resumo todos os meses. Vocês sabem que, às vezes, quando eu leio só um livro, eu não quero trazer um vídeo assim, porque acontece, mas eu vou tentar trazer sempre que der, senão eu junto 2 meses aí. Mas é isso, né? É um bom início de ano para todo mundo. Agora temos fevereiro, que tem carnaval. Então dá aí uma atrapalhada nas leituras, porque eu gosto de sair. Quem vê até pensa que eu saio muito, não saio muito, mas no carnaval às vezes eu saio um pouquinho. E eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.